Se você tiver a coragem de me acompanhar até o fim destas palavras, algo dentro de você pode nunca mais ser o mesmo. Esta não é uma promessa leve, tampouco uma frase de efeito para segurar sua atenção. É um chamado direto, visceral, que toca o lugar mais íntimo da sua consciência. Aquele espaço silencioso onde você já se perguntou, em noites de insônia ou em momentos de vazio, se realmente está vivendo a sua vida ou apenas repetindo um roteiro escrito por outros. É aí que começa a ferida. É aí que começa a transformação. Tudo na vida tem um preço. Essa é a sentença que ecoa como um martelo sobre a consciência humana, mas a maioria finge não ouvir. O preço da verdade. O preço da liberdade, o preço de ser você mesmo. A questão é simples e brutal. Você está disposto a pagá-lo? Porque o caminho da autenticidade não se pavimenta com flores e palmas, mas com a renúncia a tudo que não é verdadeiramente seu. É preciso abandonar os véus, as máscaras, os reflexos distorcidos que a sociedade e a família colocaram sobre você. Mas quem entre nós ousa atravessar esse deserto sem garantias? George Gurdjieff dizia que o homem não se lembra de si. Essa frase, aparentemente enigmática, carrega uma ferida aberta na existência. Vivemos como sonâmbulos, repetindo padrões que não nos pertencem, carregando crenças que não escolhemos, agindo segundo programações invisíveis que herdamos sem sequer questionar. Não se lembrar de si é viver como se estivesse ausente da própria vida. Falar, trabalhar, amar, sofrer, sem nunca tocar a fonte real da sua essência. E é por isso que a vida parece vazia para tantos, porque não é a vida deles que estão vivendo. O velho eu que habita em você é, em grande parte, um acúmulo de vozes alheias. É a professora que disse que você não era bom o suficiente. É o pai que projetou seus medos sobre o seu futuro. É a cultura que dita o que é sucesso e o que é fracasso. É a sociedade que estabelece padrões de beleza, comportamento, status. E sufocado sob tantas camadas, o seu verdadeiro eu, frágil, mas luminoso, continua preso, gritando num idioma que você já quase não entende. A pergunta que atravessa sua carne agora é: você está disposto a matar esse velho eu para deixar nascer o verdadeiro? Não se engane, esse processo não é romântico. Ele é árduo, dilacerante, quase insuportável. Porque não se trata apenas de mudar hábitos superficiais, mas de arrancar pela raiz estruturas internas que moldaram sua identidade por décadas. É olhar no espelho e perceber que muito do que você chama de eu não passa de reflexo condicionado. É ter a coragem de admitir: eu não sou isso. É caminhar nu por dentro da própria alma, sem máscaras, sem escudos, sem garantias de aplauso. E aqui está uma armadilha mais cruel. Abandonar o velho eu não é se tornar outra pessoa, mas justamente o contrário. É despir-se de tudo que não é você. É um processo alquímico, como diria Jung, de transformar chumbo em ouro. Só que o chumbo, neste caso, são os medos, os condicionamentos, as crenças herdadas, as sombras que você preferiu esconder. E o ouro é a sua essência autêntica, aquela centelha divina que permanece intacta sob toda a sujeira. O problema é que, para tocar esse ouro, você precisa ter a coragem de encarar o chumbo. Imagine por um instante quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você se calou para não desagradar? Quantas vezes você permaneceu em lugares, relações, trabalhos, apenas porque sair parecia arriscado demais? O preço disso é altíssimo. Cada concessão vai sufocando a sua alma até que um dia você acorda vazio, sem reconhecer o rosto no espelho. A pior escravidão não é a física, mas a mental, aquela que Gurdjieff chamou de prisão invisível. E se a vida que você chama de sua for apenas uma repetição automática de expectativas alheias?
E se aquilo que você defende com unhas e dentes, seu trabalho, seu status, suas opiniões, não passar de uma fachada frágil que desmorona ao menor sopro do vento? Até quando você vai viver segundo o script escrito por outros? É aqui que o coração começa a bater mais forte, porque não existe escapatória. O dilema é cruel. Permanecer no conforto do velho eu, vivendo uma vida que nunca será plenamente sua, ou mergulhar no abismo da transformação e renascer como aquilo que sempre esteve escondido. Não há terceira via, não há atalhos. Há apenas a coragem ou a covardia. E a covardia, embora ofereça uma vida aparentemente tranquila, cobra o preço do vazio. Se você ousar seguir adiante, saiba que não se trata de abandonar tudo de uma vez, nem de negar a vida prática. Trata-se de dar o primeiro passo consciente, ainda que pequeno, na direção da sua essência. Porque cada gesto autêntico é uma rachadura na prisão. Cada vez que você diz não ao que te sufoca, você abre espaço para o sim da sua alma. Cada silêncio em que você escuta a sua verdade vale mais do que 1000 gritos para agradar os outros. A questão que fica agora é uma ferida aberta. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a abandonar esse velho eu, construído de sombras e expectativas, para finalmente tocar a sua essência? Ou vai escolher permanecer no sono, repetindo papéis que nunca foram seus, enquanto sua vida se esvai gota a gota? E a pergunta que ecoa, deixando um silêncio cheio de tensão, é esta: se você não for você mesmo, quem estará vivendo a sua vida? Você já percebeu como a vida costuma sussurrar antes de gritar? Pequenos incômodos, sinais sutis, sentimentos abafados de que algo não está em seu lugar. Um desconforto que você tenta ignorar, mas que insiste em voltar. Aquela sensação de que a vida que você está vivendo não é exatamente a sua. Talvez isso apareça no olhar perdido ao final de um dia de trabalho, no silêncio durante um jantar em família, ou até no vazio que surge quando você conquista aquilo que tanto perseguiu e ainda assim sente que não se preencheu. Esses sinais são como batidas discretas à porta da sua alma, um chamado que pede para ser escutado. E se você não escuta, a vida aumenta o tom, até que a dor se torna impossível de ignorar. Carl Gustav Jung chamou esse processo de individuação, o caminho em que o ser humano, aos poucos, deixa de viver sob as máscaras do mundo e começa a se aproximar de quem ele realmente é. Jung dizia que aquilo que negamos nos subjuga e aquilo que aceitamos nos transforma. É como se a vida inteira fosse um convite para sairmos do papel que nos deram e entrarmos na essência que nos pertence. Só que aceitar esse convite exige coragem, porque significa descer às profundezas da própria alma, onde as respostas nem sempre são agradáveis. Pense em quantas histórias se repetem ao seu redor. Pessoas que trabalharam décadas em profissões que nunca amaram, apenas porque era o certo, o seguro, o caminho que agradava à família. Homens e mulheres que seguiram carreiras estáveis, construíram reputações, mas que no silêncio da noite sentem um aperto no peito, uma pergunta latejante: é só isso? E quando essa pergunta aparece, ela é devastadora, porque revela o abismo entre o que se vive e o que se é. Eu lembro da história de uma mulher que passou 30 anos como advogada. Ela tinha estabilidade, status, um escritório respeitado, mas dentro dela crescia uma sombra, a certeza de que aquilo nunca foi o que fazia seu coração pulsar. Um dia, quase por acaso, ela voltou a pintar, algo que havia abandonado desde a juventude. O que começou como um escape se tornou uma paixão arrebatadora. Hoje, ela vive de sua arte, dá aulas de pintura e diz que nunca se sentiu tão viva. Ela não precisou destruir a vida inteira de uma vez, não largou tudo de forma impulsiva, mas teve a coragem de ouvir o chamado, de dar um passo em direção àquilo que tinha sentido. Ou o caso de um homem que passou boa parte da vida em uma multinacional.
um bom salário, uma rotina previsível, mas no fundo sentia-se morto por dentro. Quando a ansiedade começou a corroer suas noites, ele decidiu enfrentar a verdade que evitava. Nunca quis estar ali. O que ele amava era cozinhar. Aos poucos, começou a experimentar, a compartilhar suas receitas, até que abriu um pequeno restaurante de bairro. Hoje, mesmo sem o luxo de antes, ele acorda com vontade de viver. E essa diferença ninguém pode comprar. Essas histórias não são exceções raras. São sinais de um movimento silencioso que cresce cada vez mais. Pessoas entre 40, 50, 60 anos despertando para o fato de que não podem mais viver segundo um script alheio. É como se, ao chegar a um certo ponto da vida, a alma se revoltasse contra décadas de concessões e exigisse ser ouvida. E quanto mais introspectiva e sensível é a pessoa, mais esse chamado ecoa, como uma ferida aberta. Mas quando pensamos em mudança, temos uma tendência cruel. Imaginamos sempre o extremo, o cenário apocalíptico. Acreditamos que buscar a essência significa largar tudo de repente, abandonar família, emprego, responsabilidades. Isso é apenas uma armadilha da mente com medo da transformação. A verdade é que toda jornada começa com um passo pequeno, um gesto, uma escolha consciente. É começar a trazer para a superfície aquilo que sempre esteve no subterrâneo da sua vida. Quantas vezes você reprimiu o desejo de escrever? Quantas vezes sonhou em estudar algo novo, mas engavetou a ideia porque não dava mais tempo? Quantas vezes pensou em mudar de cidade, cultivar um jardim, aprender música, viajar para um lugar distante, e se convenceu de que era tarde demais? Essas vontades não são caprichos infantis. São sinais da alma, mapas sutis apontando para onde você poderia florescer. Ignorá-los é sufocar sua essência até o esquecimento. O problema é que quando essas ideias começam a surgir, as sombras também se levantam e elas falam alto. Você é louco. Quem vai te apoiar? Isso nunca vai dar certo. Com essa idade, já não tem mais volta. Essas vozes não são inimigos externos, são partes suas, programações antigas tentando te manter no conhecido. Mas, se você observar com atenção, verá que cada crítica interna aponta justamente para a porta que você precisa abrir. A sombra não vem para te destruir, ela vem para revelar onde está o bloqueio. É a alquimia em ação, transformar chumbo em ouro. Quantos de nós fomos domesticados a acreditar que precisamos ser úteis ao sistema antes de sermos fiéis à alma? Trabalhar para sobreviver, seguir padrões, pagar contas, manter aparências. E claro, nada disso precisa ser negado de forma irresponsável. Mas quando a vida se torna apenas isso, você se transforma em engrenagem. E engrenagens não têm coração. É preciso lembrar que você não está aqui apenas para servir ao mundo externo. Você está aqui para servir ao seu espírito. O que está em jogo não é apenas a satisfação pessoal, mas a própria saúde da alma, porque viver contra a própria essência adoece. A ansiedade explode, a depressão se instala, a energia vital se esvai. Quantos homens e mulheres de meia idade hoje, em 2025, estão presos em remédios, em terapias intermináveis, tentando apagar sintomas que, no fundo, são apenas sinais de uma vida que não está sendo vivida? A crise não é o inimigo, é o chamado. É a vida dizendo: acorde, você não pode mais adiar quem realmente é. E a questão que fica latejando é: até quando você vai continuar adiando? Até quando vai se esconder atrás de desculpas, de medos, de responsabilidades que, na verdade, já não fazem sentido? O tempo não espera. Cada ano que passa sem que você responda ao chamado é uma camada a mais de chumbo sobre o ouro que está dentro de você. Você não precisa virar tudo de cabeça para baixo amanhã, mas precisa começar. Precisa dar um passo, por menor que seja, em direção à sua essência. Porque o preço de não ouvir esse chamado é altíssimo, é o vazio.
E viver vazio, no fundo, não é viver, é apenas sobreviver. O chamado está aqui, agora. E a pergunta que se impõe, como uma lâmina silenciosa, é: você terá a coragem de ouvi-lo? As sombras sempre chegam sem pedir licença. Você pode tentar se distrair, pode encher sua rotina de compromissos, pode se perder em séries, redes sociais ou até em obrigações que parecem inadiáveis. Mas no silêncio da noite, quando tudo diminui, elas voltam a sussurrar. E nesses sussurros se escondem as verdades que você menos gostaria de ouvir. Quantas vezes você já sentiu que sua vida não lhe pertence totalmente? Quantas vezes percebeu que age por reflexo, como se fosse empurrado por forças invisíveis que não compreende? É nesse terreno incômodo que nascem as sombras, não como inimigas, mas como sinais de onde você ainda não se lembra de si. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive como máquinas, movidas por forças externas, esquecidas de si mesmas. Essa afirmação pode soar dura, mas basta olhar ao redor. Pessoas reagindo em piloto automático, presas em rotinas, repetindo as mesmas falas, as mesmas justificativas, como se a vida fosse apenas um ciclo interminável de sobrevivência. E você? Já percebeu em quais áreas da sua vida se comporta como uma engrenagem? Onde você sente que apenas repete sem realmente escolher? Essa percepção dói, mas é necessária, porque só ao encarar as sombras é possível começar a transformar o chumbo em ouro. E aqui está a virada. As sombras não vêm para te destruir, mas para revelar onde ainda há prisão. São aquelas vozes internas que dizem: você não é capaz, está velho demais para começar de novo, vai decepcionar sua família. No início, parecem ataques cruéis, mas se você ousar escutá-las com atenção, perceberá que estão apontando exatamente os pontos de bloqueio que você precisa atravessar. O medo, a crítica, a dúvida, tudo isso é o mapa da sua transformação. E se, em vez de lutar contra essas vozes, você agradecesse por elas revelarem suas correntes invisíveis? E se cada sombra fosse apenas um aviso de que existe um território interno esperando para ser iluminado? Pense nisso. O que hoje mais te paralisa pode ser exatamente a porta que, se aberta, libertará sua alma. A vida é sábia em nos colocar diante dessas sombras. Muitas vezes por meio de crises inesperadas. Um relacionamento que chega ao fim, um emprego que não faz mais sentido, uma doença que expõe fragilidades. Situações que parecem tragédias, mas que, vistas em perspectiva, funcionam como empurrões espirituais. Quantos de vocês já viveram um momento em que tudo desmoronou e só depois perceberam que aquele colapso abriu caminho para um novo sentido? Se isso já aconteceu com você, compartilhe nos comentários. A sua experiência pode ser justamente o encorajamento que alguém precisa para atravessar sua própria noite escura. O problema é que a mente insiste em interpretar esses colapsos como injustiças. Por que comigo? Por que agora? O que eu fiz para merecer isso? Essas perguntas, embora compreensíveis, nos prendem em círculos de autocomiseração. Mas quando mudamos a lente, a sombra deixa de ser inimiga e se torna mestra. Não é contra você, é para você. O sofrimento, por mais paradoxal que pareça, se torna o portal para a expansão. E se em vez de fugir da dor, você a encarasse como um espelho, o que exatamente ela está tentando revelar sobre quem você é? Que partes da sua vida não estão alinhadas com a sua essência? Quais relacionamentos você mantém por medo? Quais escolhas você posterga porque não acredita em si mesmo? Gurdjieff ensinava que o choque consciente é necessário para despertar. O choque é justamente esse encontro brutal com as próprias sombras. Um momento em que a vida deixa de permitir anestesias e obriga você a olhar para dentro. O choque não é castigo, é convite, mas poucos têm coragem de aceitá-lo. A maioria foge, se distrai, se ocupa.
Porém, quem aceita atravessar essa dor encontra um ouro que jamais seria revelado de outra forma. A verdade é que crescemos acreditando que felicidade significa ausência de problemas. Mas a vida não funciona assim. As sombras fazem parte do jogo, e integrá-las é o único caminho para a liberdade. Jung dizia que não existe iluminação sem enfrentar a escuridão. É a dor que revela o tamanho da sua força. É o colapso que aponta para a reconstrução. O ouro da sua essência só brilha porque você decidiu olhar para o chumbo da sua sombra. E se você pudesse, ainda hoje, escolher encarar uma dessas vozes que tanto te atormentam, se em vez de fugir, você perguntasse: o que você está tentando me ensinar? Experimente fazer isso. Escreva nos comentários qual sombra mais tem te visitado ultimamente. Ansiedade, medo, insegurança, raiva e o que ela está tentando te mostrar. Essa simples atitude de nomear já é um primeiro passo para integrar. O que nos prende, no fundo, não é a sombra em si, mas o apego a uma versão de nós que já não serve mais. A vida está em movimento, mas nossa identidade tenta se fixar. Criamos histórias sobre quem somos. Sou assim desde sempre. Não consigo mudar. É tarde demais. Essas narrativas se tornam celas invisíveis. Mas pergunte-se, será que essa é realmente a sua verdade? Ou apenas uma repetição hipnótica? Quantos anos você ainda pretende gastar defendendo uma versão que já não reflete a sua essência? Você pode continuar vivendo no piloto automático, como Gurdjieff alertava, esquecido de si, deixando que a vida aconteça em vez de escolher vivê-la. Ou pode aceitar o choque consciente das suas sombras, abraçar a dor como parte da jornada e iniciar a verdadeira transformação. E aqui fica a provocação final desta etapa. Se as suas sombras não são inimigas, mas mapas, quais segredos sobre você mesmo ainda estão escondidos naquilo que você mais teme encarar? A dor sempre chega como intrusa, mas com o tempo percebemos que ela é também mensageira. Não há como negar. São nos momentos de maior colapso que somos empurrados para dentro de nós mesmos. É quando a vida nos arranca do conforto, nos lança ao caos e nos obriga a encarar verdades que nunca escolheríamos olhar por conta própria. A maioria das pessoas só desperta quando o chão desmorona. E talvez você saiba exatamente do que estou falando. Estudos recentes da psicologia apontam que mais de 70% das pessoas relatam que uma crise pessoal foi o ponto de virada que as fez repensar completamente a vida. Não foi um sucesso, não foi uma conquista, mas sim uma perda. A falência de um negócio, o fim de um casamento, a morte de alguém amado. Esse é o paradoxo brutal da existência. Aquilo que mais tememos é, muitas vezes, a única coisa capaz de nos devolver a nós mesmos. Pense na história de Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que sobreviveu a campos de concentração nazistas. Em meio ao horror absoluto, ele descobriu que aqueles que encontravam um sentido, mesmo diante da dor, tinham mais chances de sobreviver. Frankl escreveu que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase ressoa porque expõe uma realidade que todos tentamos evitar. A vida não nos poupa da dor, mas nos oferece a chance de, por meio dela, descobrir uma força que nunca conheceríamos sem o choque do sofrimento. E você? Já passou por um momento em que tudo parecia ruir, mas depois percebeu que aquele caos era, na verdade, um chamado para mudar de direção? Compartilhe essa lembrança nos comentários. Alguém pode estar vivendo agora o mesmo que você já viveu, e sua experiência pode ser o farol que falta para ele atravessar a noite escura. O curioso é que a ciência confirma o que os filósofos espirituais sempre disseram. A dor pode ser transformadora.
Pesquisadores da área da resiliência descobriram que muitos que atravessam traumas severos não apenas se recuperam, mas relatam níveis maiores de propósito, espiritualidade e gratidão após o sofrimento. É o chamado crescimento pós-traumático, como se, ao atravessar o fogo, a alma se purificasse. Isso não significa romantizar o sofrimento, mas reconhecer que a vida, misteriosamente, utiliza até as perdas mais duras como instrumentos de expansão. George Gurdjieff afirmava que o homem só desperta através de choques. Ele falava do choque consciente, aquele instante em que a realidade se rasga e você é forçado a se lembrar de si mesmo. O choque pode vir de uma doença, de uma crise financeira, de um vazio existencial. À primeira vista, tudo parece castigo, mas na verdade é chamado. A dor não é um acidente, ela é linguagem. E se em vez de perguntar por que eu, você começasse a perguntar o que isso quer me ensinar, o que essa situação, por mais insuportável que pareça, está revelando sobre você? Que áreas da sua vida estão em ruínas porque nunca foram construídas sobre a sua verdade? Que pessoas estão ao seu lado apenas porque você teve medo de ficar só? Muitas vezes, só na beira do abismo, reconhecemos que vivemos demais para agradar. Quantos de nós passamos décadas tentando corresponder às expectativas da família, do mercado, da sociedade? Fazemos escolhas para não decepcionar, para sermos aceitos, para parecer normais, mas chega um momento em que a alma grita. E quando esse grito é ignorado, o corpo adoece, os relacionamentos se quebram, a ansiedade toma conta. A dor entra como um ultimato. Ou você se alinha com a sua essência, ou continuará se destruindo lentamente. Eu conheci a história de um homem que, aos 55 anos, sofreu um infarto. Ele havia construído uma carreira de prestígio, mas ao acordar no hospital, olhou para o teto branco e percebeu: estou morrendo por uma vida que nunca quis viver. Aquilo foi a ruptura. Depois da recuperação, largou a rotina que o esmagava e começou a escrever. Hoje, suas crônicas falam da simplicidade, da natureza, do cotidiano. Ele costuma dizer que o infarto foi o melhor presente da sua vida. Parece absurdo? Talvez. Mas quem já atravessou algo parecido sabe que às vezes é preciso perder quase tudo para finalmente ganhar a si mesmo. E se a sua crise atual, essa que parece te sufocar, não for o fim, mas o início de um renascimento? E se aquilo que hoje você chama de tragédia for, na verdade, a chance de se tornar quem você sempre foi? O fato é que a vida não é gentil com quem insiste em viver pela metade. Ela vai arrancando as máscaras, uma por uma, até que você fique nu diante de si. E sim, isso dói. Dói admitir que um casamento não sustenta mais o amor. Dói perceber que o trabalho que paga suas contas também rouba sua alma. Dói aceitar que você envelheceu sem realizar sonhos que estavam guardados desde a juventude. Mas essa dor é também o início da liberdade. Pense na metáfora da lagarta. Antes de se tornar borboleta, ela entra no casulo e se dissolve inteira, quase até deixar de existir. É um processo que, se fosse consciente, seria aterrador, mas é necessário. Porque sem essa dissolução, nunca haveria asas. Da mesma forma, nossas crises nos dissolvem para nos preparar para algo maior. E agora, eu te provoco. Qual é o casulo em que você está preso neste momento? O que dentro de você precisa se desfazer, mesmo que doa, para que novas asas possam nascer? A verdade é que não temos como controlar quando a dor chega, mas temos como escolher o que fazer com ela. Você pode se tornar prisioneiro do sofrimento, ou pode permitir que ele seja o portal para a sua libertação. O silêncio que fica após essa reflexão é proposital, porque talvez você esteja tentando fugir daquilo que mais precisa ser olhado. Talvez sua maior ferida seja também a chave da sua cura. Então eu pergunto,
Se a dor é mestra, o que exatamente ela está tentando te ensinar neste momento da sua vida? Chega um momento em que toda a dor, todo o peso das crises, toda a sombra que enfrentamos precisa dar lugar a algo maior, a libertação. Não é possível passar a vida inteira girando em torno das mesmas perguntas sem que um dia a resposta comece a se desenhar diante dos nossos olhos. E essa resposta, embora simples em sua essência, é exigente. Ou você decide ser fiel à sua verdade mais íntima, ou continuará escravo de expectativas alheias. Este é o ponto em que os conflitos se transformam em clareza. O ser humano carrega dentro de si uma centelha que insiste em se manifestar, ainda que abafada por décadas de condicionamentos. Essa centelha é a alma clamando por autenticidade. Quando olhamos para trás, vemos quantas vezes dissemos sim apenas por medo de dizer não. Percebemos quantas concessões fizemos para manter aparências, para preservar uma estabilidade que, na verdade, era prisão. Mas, ao mesmo tempo, há algo em nós que não se cala. Um chamado insistente, uma vibração que diz que a vida precisa ser mais do que repetição. Esse é o ponto da virada, onde o velho eu começa a se dissolver e o verdadeiro eu começa a surgir. George Gurdjieff dizia que a maioria vive como adormecida, esquecida de si. Mas ele também dizia que a lembrança de si é a chave da libertação. Lembrar-se de si não é apenas um exercício mental, é uma atitude. É ter coragem de se colocar no centro da própria vida, não como egoísmo, mas como responsabilidade. Porque só quem se lembra de si pode, de fato, oferecer algo autêntico ao mundo. Só quem se liberta das amarras da hipnose coletiva pode viver em sintonia com aquilo que realmente é. Quantas vezes você já sentiu, mesmo que por um instante, a força de ser você mesmo? Talvez em um momento de criação, em uma conversa verdadeira, em um gesto espontâneo em que não havia máscaras. É nesses lampejos que a alma se manifesta. E se esses momentos se tornassem o eixo da sua vida, em vez de exceções raras? Essa é a revolução silenciosa que começa dentro. A libertação do velho eu não acontece de uma vez, mas se inicia no instante em que você escolhe a verdade em vez da conveniência. É quando você para de buscar validação em olhares externos e começa a construir um olhar interno sólido. É quando você aceita que a opinião dos outros não é da sua conta, porque a vida deles não é a sua. É quando você percebe que não pode agradar a todos e que não foi colocado neste mundo para isso. O peso das expectativas se dissolve quando você compreende que o verdadeiro compromisso é com a sua própria essência. Essa compreensão muda tudo. Porque quando você passa a agir de acordo com o seu ser mais autêntico, uma nova energia se instala. Os relacionamentos mudam, porque quem está ao seu lado agora vê você de verdade. O trabalho ganha novo sentido, porque você não está mais apenas cumprindo tarefas, mas expressando quem é. A vida deixa de ser uma sequência de obrigações e passa a ser campo de manifestação da sua essência. É nesse ponto que o ouro começa a brilhar. O ouro da liberdade interior, conquistado a partir da alquimia da dor. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Ninguém fará esse movimento por você. Nem a sua família, nem seus amigos, nem a sociedade. Apenas você pode escolher quebrar o ciclo da repetição e abrir espaço para uma nova forma de viver. É uma responsabilidade solitária, mas também libertadora. Porque no instante em que você assume o comando, a vida começa a responder. Pequenos sinais aparecem, portas se abrem, encontros significativos surgem. É como se o universo reconhecesse. Agora você está pronto para ser quem realmente é. Mas a liberdade traz também um novo tipo de desafio. A necessidade de sustentar-se fiel em meio às pressões externas. Não basta acordar, é preciso permanecer desperto. A cada dia, as vozes antigas tentarão te puxar de volta.
A cada escolha, você será testado entre seguir a multidão ou seguir a si mesmo. É aqui que a lembrança de si, de que falava Gurdjieff, se torna prática diária. Lembrar-se de si é não se perder no ruído do mundo. É manter-se inteiro quando tudo ao redor pede fragmentação. Agora, olhe para dentro de si. Que parte sua já não aguenta mais viver no automático? Que escolha você sabe que precisa fazer, mas adia há anos? O que em sua vida já está pedindo libertação urgente? Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de dar um passo concreto, hoje, na direção da sua verdade. Você chegou até aqui, atravessou reflexões densas, encarou suas sombras e reconheceu o peso da dor como portal. Agora é hora de transformar essa clareza em ação. Porque pensar não basta, refletir não basta. A transformação exige movimento. Então, a questão que fica é simples, mas inescapável. Se a vida está te oferecendo a chance de ser livre, qual será o seu próximo passo? Tudo o que percorremos até aqui, a dor, as sombras, a coragem de olhar para dentro e a libertação do velho eu, precisa agora se transformar em prática. Porque não adianta apenas compreender intelectualmente. A vida exige encarnação. O verdadeiro despertar não acontece em teorias, mas em gestos cotidianos. É no detalhe do dia a dia, nas escolhas simples, nos pequenos movimentos que a transformação se solidifica. Você não precisa de uma revolução instantânea, mas de constância, um passo após o outro, até que se forme um caminho. A primeira prática é a lembrança de si. Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive como máquinas, esquecidas de si mesmas, e que apenas ao nos lembrarmos de quem somos é que começamos a viver de fato. Coloque isso em ação de forma simples. Ao longo do seu dia, em meio a qualquer atividade, dirigindo, lavando a louça, no trabalho ou até mesmo em uma conversa, pare por alguns segundos e se pergunte: eu estou aqui? Eu estou presente? Eu estou consciente do que sinto agora? Esse gesto, embora pareça pequeno, tem o poder de romper o piloto automático e de reabrir a porta da consciência. Experimente fazer isso algumas vezes ao dia e você perceberá que sua energia se reorganiza. A segunda prática é a do autoquestionamento sincero. O roteiro da sua vida não pode continuar sendo escrito apenas pelo medo ou pela pressão externa. Por isso, crie o hábito de registrar em um caderno perguntas que te reconectem à essência. Quais foram os momentos mais vivos da minha semana? O que fez meu coração vibrar? Que escolhas tomei apenas para agradar os outros e não a mim mesmo? Ao responder, não busque perfeição nem censura, apenas honestidade. Com o tempo, essas respostas se tornam mapas, revelando padrões que você talvez nunca tivesse percebido. A terceira prática é a do primeiro passo concreto. Quantas vezes você já adiou um sonho porque ele parecia grande demais? A mente insiste em projetar mudanças como se fossem saltos inatingíveis, mas a vida pede apenas o próximo passo. Se o que toca sua alma é a arte, comece comprando um caderno de esboços. Se é a música, permita-se 20 minutos diários com um instrumento ou até mesmo com a própria voz. Se é a escrita, reserve 15 minutos todas as manhãs para despejar no papel seus pensamentos, sem julgamento. Esses pequenos atos são sementes. A cada rega, elas brotam. O segredo não está na velocidade, mas na fidelidade diária. A quarta prática é o cuidado com o corpo como templo da alma. Não há transformação possível se você ignora a sua saúde física. Dormir bem, alimentar-se de forma consciente, movimentar o corpo não são luxos, mas bases espirituais. Seu corpo é o veículo pelo qual sua essência se manifesta no mundo. Trate-o com respeito e você perceberá que sua mente também se clareia. Um corpo intoxicado e esgotado dificilmente sustenta uma consciência desperta.
A quinta prática é a da observação sem julgamento. Em vez de lutar contra suas sombras, aprenda a observá-las. Quando vier a ansiedade, note: está aqui. Quando vier a insegurança, reconheça: eu vejo você. Não brigue, não reprima, apenas testemunhe. Essa simples atitude enfraquece o poder das vozes internas, porque você deixa de ser vítima delas e passa a ser o observador. Gurdjieff dizia que a autoobservação é a primeira ferramenta de todo o trabalho interior. Ao praticá-la, você descobre que não é seus pensamentos, mas aquele que observa os pensamentos. A sexta prática é a da criação consciente de vínculos. Ninguém desperta sozinho. Escolha estar perto de pessoas que alimentem a sua essência, não que a sufoquem. Compartilhe seu processo, converse com quem entende, busque comunidades que vibram na mesma busca. Uma rede de apoio pode ser a diferença entre desistir e continuar. Assim como o ferro afia o ferro, as almas se despertam umas às outras. A sétima prática é a da fé no processo. A transformação não acontece em linha reta. Haverá dias de entusiasmo e dias de escuridão. Haverá avanços e recaídas. Mas nada disso significa fracasso. Cada queda é parte do caminho. Cada silêncio é também aprendizado. Confie no fluxo da vida, porque mesmo quando você não percebe, há algo maior em ação. O tempo da alma não é o tempo do relógio, e a colheita sempre chega para aqueles que persistem. Agora pense comigo, qual dessas práticas você pode começar ainda hoje? Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas hoje. Qual o primeiro gesto possível para sair do piloto automático e se aproximar de quem você realmente é? Escreva isso nos comentários. Sua decisão pode inspirar alguém que neste exato momento também está buscando forças para começar. Se esse conteúdo falou com você, se tocou em algum ponto do seu coração, então se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe suas experiências nos comentários. Sua participação não é apenas um apoio para este trabalho, mas também um testemunho vivo de que a transformação é possível. Estamos construindo uma comunidade de buscadores que se lembram de si, que ousam abandonar o velho eu e escolher a vida autêntica. E agora, a pergunta que deixo para você é: qual será o seu primeiro passo?